Voltamos, senhoras e senhores, para darmos continuidade ao nosso curso de atualidades, temas relevantes de atualidades para as suas provas de concurso. E o nosso tema agora, põe na tela, tá aí, ó, Ecologia e Desenvolvimento Sustentável. Ecologia e Desenvolvimento Sustentável, eu vou me basear aqui no chamado Relatório Brundtland. Relatório Brundtland, que foi uma primeira-ministra da Noruega e uma mulher que tem aí histórico na questão ambiental. Ela foi uma das precursoras dessa temática socioambiental e isso é o assunto que mais cai em prova de concurso, inclusive em redação. Então isso aqui é fundamental para você, porque é o assunto mais cobrado em prova de concurso e nas redações. Toda vez que a gente for falar a respeito dessa temática ambiental, o histórico começa aqui, ó, galera, por volta de 1750. Então, meus amores, em 1750, mais ou menos, surge o que, galera? A máquina a vapor. Surge a máquina a vapor. Na década de 50, proliferam-se aí as novas tecnologias. E aí o avanço tecnológico se dá bem mais rápido. Mas o nosso ponto inicial é a revolução. Olhem para mim, galera. Com a Revolução Industrial, surge a máquina a vapor. A máquina é considerada uma extensão do corpo humano. Com a máquina, nós ficamos mais fortes, mais capazes, mais transformadores. Com a máquina, nós ficamos velozes e furiosos. E essa fúria, senhoras e senhores, nós jogamos para cima do meio ambiente. Por quê? Põe na tela. Olha aqui, ó. Com a máquina ocorre um aumento da produção. A máquina é mais rápida do que a gente, e aí a gente passa a produzir muito mais. E aí eu te pergunto, quanto mais se produz, mais caro ou mais barato fica o produto? Lembra? Se eu produzo em maior quantidade, aumenta a oferta, aumenta a concorrência e o preço, o que, galera? Cai. Então, quanto mais se produz, mais barato fica o produto. E se o produto fica mais barato, põe na tela, ocorre um aumento, o que, galera? Do consumo. Deixa na tela, ó. Quanto mais eu produzo, mais barato o produto fica e mais eu consumo. Quanto mais eu consumo, mais se produz. E quanto mais se produz, mais se consome. Então, cria-se, ó, um ciclo virtuoso de crescimento. A gente não para de produzir, a gente não para de consumir, a gente não para de crescer. Mas, para eu produzir alguma coisa, eu vou ter que ir lá na natureza, olha aqui na tela, eu vou ter que ir lá na natureza e explorar o que, galera? Explorar recursos naturais. Então ocorre um aumento da exploração de recursos naturais. Mas esses recursos naturais são o que, galera? Finitos. Eu tenho que explorar aquilo que você quer consumir, mas eu tenho que lembrar que esses recursos naturais são finitos. O planeta natureza não é um supermercado onde você pega o que quiser, quando quiser, o tanto que quiser, sem pagar. Não é. Os recursos são finitos. E aí eu pergunto para você, olha para mim, qual é o recurso natural para fabricar esse copinho? Qual é o recurso natural? Plástico. Você falou plástico. Plástico não é natural, gente. O recurso natural para fabricar isso aqui é petróleo. E aí eu pergunto para vocês, quando a Petrobras extrai petróleo do fundo do mar, gera impacto ambiental? Sim. Quando a indústria petroquímica transforma o petróleo em plástico, gera impacto ambiental? Sim. E quando a gente consome esse copinho, gera impacto ambiental? Sim. Porque isso é um copo, mas agora, ó, ele deixou de ser copo e virou o que, galera? Lixo, lixo. Tá certo? Então põe na tela o aumento da produção, o aumento do consumo e o aumento da exploração de recursos naturais levou a quê, galera? A um aumento de quê, galera? Dos impactos, aumento dos impactos ambientais. Tá aí, ó. Aumento dos impactos, deixa eu arrumar aqui, levou um aumento dos impactos ambientais. Concorda ou sem corda, galera? Concorda ou sem corda? Então, os impactos ambientais aumentaram drasticamente a partir da Revolução Industrial e significativamente a partir dos anos 1950. Entre esses impactos ambientais
que a galera gosta de citar, põe aí na tela, ó. Você pode citar quem, galera? A chuva ácida. A chuva ácida. A gente pode citar o desmatamento. Aí, ó, o desmatamento. A gente pode citar o aquecimento global, que nós vamos falar muito disso ainda. Tá bacana? Então tá aí. E aí, gente, olha pra mim. Esses impactos ambientais que começaram para valer a partir da Revolução Industrial já são tão expressivos, tão significativos, que, segundo os cientistas, olha aqui, ó, eles colocam em risco a vida humana e eles colocam em risco a biodiversidade do planeta. Então, as formas de vida do planeta, seja humana, seja as demais, já correm risco, segundo os cientistas, em virtude disso aí. E aí eu pergunto para você, com base nisso aí, põe na tela pra galera ver, com base em tudo isso aí que a gente está falando, eu te pergunto, foca aqui, a Revolução Industrial foi boa ou foi ruim? Aí você fala, depende, as duas coisas. É isso mesmo, põe na tela. Ela teve seus lados positivos. Por exemplo, ocorreu um aumento de quê, galera? Da oferta de alimentos no planeta. Ocorreu uma queda da mortalidade infantil. Ocorreu um aumento da expectativa de vida, porque as condições sociais melhoraram. Ocorreu um aumento da escolarização, em virtude de tudo isso também do processo de urbanização. Então, ocorreu ali uma melhoria na qualidade de vida, as pessoas passaram a viver mais, e isso é bom. E com isso, olha aqui, ó, a população mundial, o que, galera? Cresceu. A população mundial cresceu. E se a população cresceu, foca aqui, está vivendo mais, ela cresce. Resultado, é mais gente comendo, é mais gente bebendo água, é mais gente vestindo, usando, é mais gente consumindo recursos naturais. E aí surge uma tese. Será que o planeta tem recurso natural suficiente para atender essa demanda crescente da população mundial? Sim ou não? Não sei. Tem gente que questiona isso. Resultado, para muitos, passa a existir aí, ó, um confronto entre o aumento da população e a capacidade da natureza de ofertar recursos naturais. E aí, tem gente que defende ali uma espécie de neomalthusianismo, né, de controle populacional, mas entende que a única forma de controlar a população não é fazendo laqueadura, ligadura de trompa, vasectomia. A única forma verdadeira de controlar a população mundial é investindo em educação, conscientização, informação, conhecimento, tá bom? Quanto mais informação se tem, quanto mais escolaridade se tem, menos filhos se tem. Ou seja, a educação aí relacionada ao planejamento familiar, e não aquelas velhas políticas de controle de natalidade. Tá claro? Isso já está provado que não dá certo. Então, gente, você tem o lado positivo, mas você também, você já viu ali, ó, volta no slide anterior, nós já vimos o lado negativo, o aumento dos impactos ambientais. Resultado, põe na tela, a Revolução Industrial foi ótima, a Revolução Industrial foi maravilhosa, porque ela gerou o que, galera? A Revolução Industrial gerou desenvolvimento. Ela gerou riquezas. A qualidade de vida da humanidade melhorou. Mas, em contrapartida, ela não teve qualquer preocupação com a preservação do meio ambiente. Resultado, então a gente diz que, a partir da Revolução Industrial, o que passou a existir no mundo foi o desenvolvimento de caráter, o que, galera? Predatório. Desenvolvimento predatório. O que é predar? É destruir, é trucidar, aniquilar, eliminar. Você lembra do filme Alien versus o Predador. O predador é o que destrói. Então é um modelo de desenvolvimento iniciado a partir da Revolução Industrial que se caracteriza pela produção e pelo consumo em larga escala, mas que paralelamente gerou grandes impactos no meio ambiente. Para a gente resumir, olha aqui, ó, desenvolvimento sustentável, a gente pode resumir assim, ó, é o que, galera? É produzir a qualquer custo, é produzir a qualquer custo. Qualquer custo, dane-se, é produzir
deixa eu melhorar isso aqui, é produzir a qualquer custo. Ou seja, dane-se o miquinho, dane-se a borboletinha, dane-se a florestinha, o importante é ganhar dinheiro, segundo essa lógica do desenvolvimento predatório. Olha para mim, galera. Sempre que cair a temática ambiental em redação e tiver a possibilidade, na forma como eles te cobram a redação, de você fazer um histórico na introdução, esse aqui é a introdução da sua redação. Tá bacana? Tá aí. Você já tem aqui parâmetros para iniciar a introdução por meio de uma redação quando for temática ambiental. Então, gente, a partir da Revolução Industrial, a gente produziu a todo vapor, a gente rachou de ganhar dinheiro, mas paralelamente a gente degradou o meio ambiente. Continua. Somente em 1992, põe na tela, somente em 1992, 200 e cacetada de anos depois do início da Revolução Industrial, olha para mim, é que a galera se reuniu pela primeira vez, para valer, de forma séria, para debater os problemas ambientais e tentar encontrar o que, galera? Soluções. Lê meus lábios. Foi a primeira vez que a galera se reuniu para valer de forma séria. Não confunda. Antes de 1992, ocorreu a Conferência de Estocolmo, lá em 1972, a primeira grande conferência ambiental da ONU, lá em Estocolmo, na Suécia. Foi a primeira em 72, mas para valer, para debater, para encontrar soluções, em 1992, põe na tela. Em 92, acontece a famosa Eco 92, ou Rio 92. Lê meus lábios. A maior e mais complexa reunião ambiental da história. Em 1992, estavam reunidos no Rio de Janeiro 178 países, com seus reis, presidentes, primeiros ministros, cientistas, ambientalistas, artistas hollywoodianos, banqueiros, industriais e desocupados do planeta estavam no Rio de Janeiro, inclusive eu. Eu estava lá em 1992, e aí eu pergunto para você, e eu era o quê? Banqueiro, industrial, ambientalista ou desocupado? Não precisa responder, você já sabe o que eu era. Estava lá, eu era estudante universitário e participava da Eco 92. E lá naquela conferência, galera, durante uns 30 dias, nós debatemos todos os problemas ambientais. E a que conclusão nós chegamos? Nenhuma, você falou? Não, chegamos. A que conclusão nós chegamos? Como era no Rio de Janeiro, a gente concluiu literalmente que a chapa estava o quê, galera? Esquentando com X, com chiado carioca. Esquentando. Por quê? Põe na tela. 3 problemas lá em 92 eram considerados o quê, galera? Gravíssimos. Gravíssimos. Tá aí, ó. A destruição da camada de ozônio. Você já sabe que a destruição da camada de ozônio, causado lá pelos clorofluorcarbonetos, causados pelo CFC, utilizado em sistemas de refrigeração, utilizados em sistemas de refrigeração e utilizados na época nos aerosóis, os sprays, isso aí tudo, com a destruição da camada de ozônio, você tem a maior incidência de quê, galera? De câncer de pele. Então, a destruição da camada de ozônio era um problema seríssimo, senão, você cheio de pereba no corpo por causa da maior incidência de câncer de pele. O segundo problema, grande problema naquela época, era o que, galera? A escassez de água. Isso era em 92, o que continua até hoje, olha aí, com as frequentes crises, o que, galera? As frequentes crises hídricas que você observa aqui no Distrito Federal e que tem várias causas, lá em São Paulo e em várias regiões do mundo. Tá bacana? E o terceiro grande problema, põe na tela, era o aquecimento global. Você já sabe, o aumento de que, galera? Da temperatura do planeta. O aumento da temperatura do planeta. Então, gente, veja bem. Foca aqui, por favor. Lá em 1992, debateu-se todos os problemas ambientais. Todos. Mas esses 3 aí eram considerados o quê, galera? Gravíssimos. Gravíssimos. Antes disso, vamos entender melhor essa questão. Me abre uma tela aqui, por favor. Me abre uma tela aqui, branca.
Tá? Então, olha só, galera. A destruição da camada de ozônio nós já colocamos ali. E agora, olha aqui, ó, vamos fazer aqui um esqueminha sobre a escassez de água, sobre as chamadas crises hídricas, escassez de água, tá bom? Vamos lá. Eu vou pegar como exemplo o Distrito Federal, que passa por uma crise hídrica na atualidade, mas que serve para o globo. Causa. Sempre que você acha a causa, foca aqui, por favor, você acha o culpado. O culpado. E o culpado, lembre, é sempre quem, galera? O culpado é sempre o poder público. Lá atrás, no vídeo a respeito de violência urbana, eu falei para você que sempre que for uma problemática social, coloque a culpa no poder público. Mas divida a culpa com quem, galera? Com a sociedade. Se esses são os culpados, vão aparecer as causas. Então vamos lá, galera. Primeiro problema, ó, historicamente, falta de quê, galera? Falta de planejamento. Falta de planejamento, falta de investimento do poder público. Falta de planejamento, falta de investimento. Ou seja, a população cresce, o consumo de água aumenta em virtude da atividade industrial e da irrigação, e o poder público tem que se planejar e fazer investimentos para captação e distribuição de novos recursos hídricos. Isso aqui não aconteceu. Pega o Distrito Federal. Na década de 80, o DF tinha 2 grandes reservatórios de água. A barragem do Rio Descoberto e a barragem de Santa Maria, que fica no Parque Nacional de Brasília. Nós tínhamos 800 mil habitantes e 2 grandes reservatórios. Hoje, o DF tem 3 milhões e 200 mil habitantes e só tem 2 grandes reservatório. Então está evidente que faltou planejamento. Olha aqui, ó. Segundo, tá? Expansão urbana, característica do Brasil todo, ó. Expansão urbana desordenada. Expansão urbana desordenada. As cidades cresceram também sem planejamento e muitas vezes essa cidade cresceu em áreas de nascente, em áreas de recursos hídricos, somados à causa número 3, somados ao avanço de que, galera? Do desmatamento, o que afeta todo o ciclo hidrológico, toda a infiltração de água para abastecer os lençóis freáticos. Então aqui você já tem 3 causas, mas vamos para outra. Olha lá, ainda causa, culpa do poder público e da sociedade, uso o que, galera? Uso irracional desse recurso hídrico. Em outras palavras, uso irracional o que? Desperdício. Seja no uso doméstico, seja no uso industrial, seja onde, galera, na irrigação, que é quem mais consome, que é quem mais desperdiça água nesse processo todo. Então, gente, somados esses 4 fatores aqui, o Estado e a sociedade acaba tendo o que, galera? Culpa. Isso é histórico, isso era um grave problema em 92 e continua grave até hoje. Me arruma outra tela branca, por favor, meninos. Outra tela branca. O outro grande problema, então, era quem, galera? Você já sabe, ó, o aquecimento global. Esse a gente também tem que fazer o esqueminha aqui, porque ele cai o tempo todo em prova, inclusive como tema de redação. Então, você já sabe que o aquecimento global, ó, é o aumento de quê, galera? É o aumento da temperatura da atmosfera, aumento da temperatura da atmosfera causado pela ação humana. Então veja bem, a atmosfera tem o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural. Aí veio o homem, principalmente a partir da Revolução Industrial, intensificou esse fenômeno que passou a se chamar aquecimento global. Então já grava a diferença. Efeito estufa é bom, é natural, foi feito por Deus. Sem o efeito estufa não haveria vida no planeta. Aquecimento global é ruim, é consequência da ação antrópica, da ação humana sobre o meio ambiente. Qual é, galera? Ó, qual é o principal gás de efeito estufa? O principal responsável por isso. O principal gás de efeito estufa é quem, galera? O gás
carbônico, mas eu vou citar aqui também quem, galera? O metano, tudo bem? Então a gente aumentou a incidência desses gases na atmosfera e em linhas gerais, em dizeres populares, eles têm a propriedade de armazenar calor. Tá bom. Como é que a gente joga isso em grande quantidade na atmosfera? Qual é a causa? Vamos lá. Causa número 1, isso aqui despenca em prova, a queima de quê, galera? Queima de combustíveis, ó, queima de combustíveis fósseis. Queima de combustíveis fósseis. Quais são os combustíveis fósseis? O petróleo e seus derivados. E quem, galera? O carvão mineral. São as chamadas energias sujas, ok? E a causa número 2, o que, galera? As queimadas e desmatamento. Queimadas e desmatamento. Tudo bem? Então, quando a gente queima combustível fóssil, quando a gente queima floresta, quando a gente desmata a floresta, a gente joga grandes quantidades de CO2 na atmosfera. E em relação ao metano, eu vou colocar aqui em relação ao metano, ó, principalmente os lixões em geral, a decomposição de matéria orgânica. Decomposição de matéria orgânica acaba jogando grandes quantidades de metano na atmosfera. O metano, ele é mais nocivo que o CO2, mas para nossa sorte ele existe em menor, o que, galera? Quantidade. Tá bacana? E aí a gente tem que saber na ponta do lápis, para findar isso aqui, quais são o que, galera? As consequências desse fenômeno. Consequências que a galera vai cobrar em prova. Consequência, você já sabe. Número 1, mudanças climáticas. Mudanças climáticas em todo o planeta. Foca aqui. O que são mudanças climáticas, galera? Onde chovia passa a não chover, onde não chovia passa a chover, onde chovia muito chove ainda mais, onde é seco vira deserto, aumenta o número de tornados, furacões, ciclones, raios, tempestades e a desgraça acontece no planeta. Eu pergunto, isso já está acontecendo? Segundo os cientistas, sim. Segunda consequência, olha aí, galera. Degelo dos polos, aumentando. Vamos botar a setinha, fica melhor, ó, aumentando o nível de quê, galera? Do mar. E inundando as áreas litorâneas. Tá bacana? Então tá aí, ó. E aí se a galera te perguntar se essas são as causas, qual é o que, galera? A solução. Aí vamos citar aqui, ó. Investir em energias o que, galera? Investir em energias limpas, aquelas que não jogam gases de efeito estufa na atmosfera. A exemplo da eólica, e da o que, galera? Solar. Eólica e solar. Você ainda pode aqui também, o que, galera? Uma mudança de comportamento, uma questão cultura diferente em relação ao que, galera? Em relação ao consumo de toda a natureza. Ou seja, vá para o seu trabalho de bicicleta e você não precisa queimar combustível fóssil. Ande a pé, não vá de carro não. É fácil tudo isso? Não. Então presta atenção, galera. Vamos voltar aqui, ó. Lá na Rio 92, então a gente concluiu que esses eram os grandes problemas ambientais. Resumo da história. Segundo os cientistas, ou tu vai morrer cheio de pereba no corpo por causa da destruição da camada de ozônio, ou tu vai morrer seco por falta de água, ou tu vai morrer queimado pelo aquecimento global. Se tu escapar desses três, tu ainda morre afogado porque o nível do mar está subindo, ou tu ainda morre fruto de uma tempestade, ciclone e furacão por causa das mudanças climáticas. O importante é que tu vai morrer. Foi essa a conclusão dos cientistas em 1992. Como a gente não quer morrer, lá naquela ocasião foi apresentada uma solução. Solução para a gente não morrer. Qual a solução? Vamos voltar aqui, ó. A solução foi essa aqui, ó. Para a gente não morrer, é só a gente parar com o desenvolvimento predatório. Aí eu pergunto, que
que a gente faz a partir de 92? Para com o desenvolvimento, para com o crescimento econômico, para de fabricar produto industrializado? Vamos todos voltar a viver de forma primitiva na floresta, pelado com o pinto balançando igual índio? Não, porque na floresta não tem shopping, aí vocês ficariam tristes. Então, galera, a gente quer ter as coisas, a gente quer consumir. Para a gente consumir, olha aí, ó, a gente vai ter que manter o que, galera? Para a gente consumir, para a gente ter as coisas, a gente vai ter que manter o desenvolvimento. Desenvolvimento. Mas, a partir de agora, nós vamos praticar o tal do desenvolvimento sustentável. E isso despenca em prova de concurso e você não pode errar nunca. Essa solução aparece lá na Agenda 21, uma espécie de documento final da reunião do Rio de Janeiro. Gente, olha para aqui, ó. Desenvolvimento, quem gera é o homem. O homem é a sociedade. O homem é a sociedade. Tá bacana? O que o homem quer da vida? O homem quer aumentar a sua, produção para ganhar dinheiro. Tá bacana? Mas para eu produzir, eu tenho que explorar recursos de quê, galera? Da natureza. A natureza é o meio ambiente. A natureza é o meio ambiente. Tá bacana? E esse meio ambiente precisa de quê, galera? De preservação. Por que ele precisa de preservação? Porque se eu explorar todos os recursos naturais do planeta Terra hoje para satisfazer as nossas necessidades, se eu explorar tudo hoje, todos os recursos, os netos de vocês vão explorar o quê? Nada. Então, se os netos de vocês morrerem por falta de recursos naturais, quem os terá matado? Vocês. Vocês são exterminadores do futuro. É isso mesmo. Então, para os nossos netos terem recursos naturais, a gente vai ter que produzir, e preservar. Essa relação deve ser, então, uma relação de quê, galera? Equilíbrio. Essa é a palavra-chave. Então, olha para mim. Desenvolvimento sustentável é a relação de equilíbrio entre a produção do homem e a preservação da natureza. Você tem que saber esse conceito na ponta do lápis. Nunca você pode ir para um concurso sem saber esse conceito. E se for uma redação na temática ambiental, esse conceito é a sua conclusão. Ele serve para quase tudo. Então, olha aí, galera. Olha o conceito oficial. Desenvolvimento sustentável, põe na tela, por favor, é produzir sem degradar o meio ambiente. Para não degradar o meio ambiente, sem degradar. Para não degradar, a gente vai explorar os recursos naturais de forma, o quê, galera? Equilibrada. E para fazer isso, a gente tem que fazer a partir de uma ação conjunta de quem, galera? Poder público e sociedade, já que eles são sempre os culpados. Para atender o quê? Para atender as necessidades da geração atual. Qual é a necessidade da geração atual? O consumo, sem comprometer a existência das futuras gerações. Olha para mim. É produzir sem degradar o meio ambiente, explorando os recursos naturais de forma equilibrada, racional, sustentável, a fim de atender às nossas necessidades, sem comprometer a existência das próximas gerações, sem comprometer a existência dos nossos netos. Tá claro isso, senhores? Então, meus amores, não esqueça disso em hipótese alguma. Claro que para a gente botar isso em prática, tem que haver uma mudança nesse estilo consumista de vida. Não podemos consumir e produzir a qualquer custo. Temos que abandonar o tal do desenvolvimento predatório e iniciarmos o desenvolvimento sustentável. Essa história acaba aqui? Não, tem continuidade. Assista logo em seguida o próximo vídeo.